Hoje, a gente vai dar uma olhada no que realmente acontece por trás dos sistemas de IA que usamos todos os dias. Com base no livro Empire of AI, essa análise aqui vai revelar os custos reais, sabe? Os custos humanos, ambientais e éticos que, na maioria das vezes, não aparecem nas manchetes. Essa citação, olha, resume perfeitamente o impacto dessa investigação. Ela mostra pra gente um lado da história que empresas como OpenAI provavelmente prefeririam que a gente não conhecesse. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender aonde a gente está hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo. Durante décadas, a pesquisa em IA era um campo super aberto, sabe? Tinha um espírito de colaboração, onde os pesquisadores compartilhavam dados, métodos, resultados, tudo de forma livre. E foi exatamente nesse espírito que a OpenAI nasceu. A missão original era bem clara: desenvolver uma inteligência artificial geral, a tal da IAG, que fosse beneficiar todo mundo. A palavra open, aberta no nome, representava justamente esse compromisso com a transparência e a pesquisa compartilhada. Só que aí, alguma coisa mudou, e mudou de forma fundamental. A necessidade de um poder computacional gigantesco para treinar modelos como o ChatGPT foi um ponto de virada, que acabou empurrando a organização para um caminho bem diferente. E olha, a transformação foi drástica. A OpenAI criou um braço com fins lucrativos, recebeu bilhões em financiamento da Microsoft e, de repente, começou a manter sua pesquisa em segredo. Essa mudança não só redefiniu a empresa, como deu o pontapé inicial para uma verdadeira corrida armamentista de IA, trocando aquela colaboração toda por um sigilo corporativo implacável. A justificativa oficial para todo esse sigilo? Segurança. Eles diziam que a IA era poderosa demais para ser aberta. O irônico, claro, é que um tempo depois, eles lançaram esses mesmos sistemas perigosos para milhões de pessoas, às vezes até sem uma avaliação de segurança completa. Essa virada no setor causou uma fuga de cérebros gigantesca e os números são impressionantes. Pensa só. Em 2004, só 21% dos doutores em IA iam para o setor privado. Já em 2020, esse número saltou para 70%. As universidades, coitadas, simplesmente não conseguem competir com os salários e os recursos das gigantes de tecnologia. Então, um ponto crucial é o seguinte: quando os melhores pesquisadores são todos sugados por empresas focadas em lucro e poder, a diversidade da pesquisa despenca. Todo esse talento acaba sendo canalizado para uma única coisa: criar modelos cada vez maiores. Enquanto isso, outras abordagens que poderiam ser até mais seguras são deixadas de lado. E essa busca sem fim por modelos maiores tem um preço oculto. Vamos agora analisar os custos que a gente não vê, como os dados são obtidos, quem é que paga o preço humano disso tudo e o impacto no nosso planeta. Em um certo momento, a OpenAI simplesmente esgotou os dados de alta qualidade que estavam disponíveis na internet. E isso levanta uma pergunta bem básica, né? Se os dados bons acabaram, de onde eles tiraram o resto? A resposta? Bem, eles começaram a raspar tudo o que encontravam pela frente. Isso incluiu fontes de qualidade bem duvidosa, cheias de conteúdo tendencioso, tóxico, prejudicial. A necessidade de volume passou por cima de qualquer preocupação com a qualidade dos dados. Então, em vez de filtrar os dados logo na entrada, eles tomaram uma decisão crítica. Vamos treinar os modelos com tudo: o bom, o ruim, o péssimo, e depois a gente tenta controlar as respostas problemáticas lá na saída, com a tal da moderação de conteúdo. E aqui que a gente chega na parte mais brutal da história. A moderação de conteúdo foi terceirizada para trabalhadores em situação de muita vulnerabilidade no sul global. Estamos falando de pessoas que eram pagas com quase nada para passar os dias inteiros vendo o pior conteúdo que se pode imaginar só para treinar os sistemas de segurança da IA. O livro traça um paralelo bem direto e desconfortável com a exploração colonial. É basicamente isso: extrair valor de populações vulneráveis sem uma compensação justa, sem apoio psicológico, para poder polir um produto que vai ser usado por consumidores em países mais ricos. E tem também o custo ambiental, que não é pequeno. O treinamento de IA precisa de data centers gigantes que consomem uma quantidade absurda de eletricidade e água doce. Em lugares que já sofrem com a seca, como o Arizona, por exemplo, comunidades locais estão vendo a água potável dela ser desviada para resfriar servidores de IA. Lá dentro das empresas, essa pressão por escala criou uma cultura de se mover rápido e quebrar as coisas, sabe? Onde a velocidade era muito mais importante que a segurança. E isso, claro, gerou grandes conflitos internos. O vácuo de regulação em que a IA opera é tão grande que, nas palavras de Max Tegmark, ela tem menos regulamentação do que sanduíches. É isso mesmo.
Produtos com potencial para transformar a sociedade sendo desenvolvidos com menos supervisão do que a comida que a gente come. Cronogramas de lançamento superambiciosos significavam que não dava tempo de fazer os testes de segurança direito. Isso preocupou tanto os pesquisadores de segurança dentro da OpenAI, que muitos deles, como o Dario Amodei, pediram para sair e fundaram suas próprias empresas, como a Anthropic, na esperança de fazer as coisas de um jeito diferente. Esse conflito interno todo culminou naquela breve demissão do CEO Sam Altman. O conselho acusou ele de não ser transparente e de colocar os lucros acima da segurança. Só que a pressão dos investidores foi tão grande que ele voltou em apenas 5 dias, o que mostra bem onde é que o poder realmente está, né? Diante de tudo isso, fica a grande questão, né? Esse caminho que o desenvolvimento da IA está tomando, ele é inevitável? A gente é obrigado a aceitar todos esses custos como se fossem o preço do progresso? A resposta do livro é um sonoro não. Essa narrativa de que a IA é uma força da natureza e que não dá para parar é falsa. O que a gente está vendo são escolhas deliberadas feitas por um grupo bem pequeno de pessoas em busca de seus próprios objetivos. E essas escolhas deixaram um monte de questões gigantescas sem solução. Artistas, escritores estão vendo o trabalho deles ser usado para treinar sistemas que podem substituí-los, sem receber nada por isso. E as nossas leis atuais, completamente despreparadas para lidar com essa nova realidade. E isso nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Pensa bem. Quando os próprios funcionários dessas empresas estão soando o alarme sobre segurança e os líderes não conseguem nem concordar sobre qual direção seguir, será que a gente pode mesmo confiar que um grupo tão pequeno vai tomar as decisões certas para o futuro de todos nós?